Com a chegada do Ida alcançando a mão de Deku, as coisas parecem mudar na relação definitiva entre a Turma A e o Prota. Mas o último quadro do capítulo deixou muitos fãs com as orelhas em pé. O que será que aconteceu depois daquele quadro para aquela parada brusca? Izuku teria desmaiado ou o sensor de perigo do garoto teria entrado em ação? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui discutir um pouco sobre o Reforço 33, conversando um pouquinho sobre o mangá de Boku no Hero. Vamos falar aqui sobre todas essas circunstâncias envolvendo ao último capítulo e também mais detalhes envolvendo a outras coisas relacionadas ao mangá. E se você está curioso, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs de Boku no Hero. Participe lá do nosso Discord, a gente sempre está conversando, debatendo, discutindo sobre a obra. É bem importante você estar participando lá do nosso Discord, também conversando sobre outros animes e mangás. Você também pode patrocinar os nossos conteúdos, tanto aqui no YouTube, como você pode se tornar membro, como também lá na Twitch, você também pode se tornar inscrito do canal e assim ajudar a fomentar ainda mais os nossos conteúdos nessas plataformas. Também, você também pode comprar lá no nosso link, né, na nossa árvore de links lá da Amazon e assim você pode continuar ajudando o Geek Brasil através das comissãozinhas. Seguindo então aqui para o Reforço 33, o nosso quadro de perguntas e respostas de Boku no Hero, na qual a gente já começa aqui com o Carlos Eduardo Vacari Fernandes, comentando assim, ó: LP, qual será o legado que os heróis vão deixar em Boku no Hero assim que a obra for finalizada? Reforço 33. Bom, Carlos Eduardo, eu acredito que o principal legado que os heróis vão deixar em Boku no Hero é: não seja hipócrita. Não trabalhe com a hipocrisia. Não seja uma pessoa que tenha a hipocrisia do lado, ao seu lado, né? Isso é bem legal porque é colocado como um dos pilares ali de Boku no Hero, as ações de como os heróis, eles são sim hipócritas em grandes momentos da obra, né? Como o próprio Shigaraki fala, que são heróis que conseguem realmente mover os céus e a terra para poder salvar pessoas desconhecidas, mas aqueles que são parte da sua família, que são parte ali dos seus, eles acabam ali deixando de lado, deixando para que consiga realmente conquistar novos horizontes, conquistar até mesmo um símbolo da paz, conquistar até mesmo a posição número 1 do ranking de heróis. Então eu acho que esse vai ser o principal legado, a principal lição que Boku no Hero vai nos apresentar, que é que você, acima de tudo, você não pode ser uma pessoa hipócrita, que você precisa ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que seja o seu sim, sim, sim e o seu não, não, né? Então tudo isso é algo fundamentado para uma boa lição que Boku no Hero pode nos entregar aí até o seu final, que já tá chegando, né? Estamos no último arco de Boku no Hero. Vamos aqui à próxima pergunta. O Lotus traz uma pergunta bem interessante, né? Sempre as perguntas do Lotus, sempre nessa posição muito bacana. Se a garota invisível fosse atingida por uma bala anuladora, a aparência dela seria revelada? Reforço 33. Cara, eu garanto pra você que sim, né? Porque a função da bala, né, da munição anuladora é fazer com que a individualidade da pessoa seja completamente anulada, né? O professor Aizawa, ele não consegue manifestar ali o seu poder para fazer com que a individualidade da Hagakure acabe desaparecendo, porque ele não consegue fazer isso de acordo com que pertencendo à sua personalidade, pertencendo ali a uma característica própria, né? Assim também como o Ojiro e também com o Shinzo. Então todos esses personagens aí que tem uma característica fundamentada através da sua individualidade, o Aizawa Sensei não consegue utilizar o seu poder.
Mas a bala anuladora de poderes, que acabou derivando da Eri, faz com que o poder ali que é aplicado no personagem ou naquele que está antagonizando para receber a munição, que no caso é a Hagakure, a gente percebe que esse poder faz com que a individualidade seja retrocedida, né? Faz com que a pessoa tenha o seu DNA de uma forma retrocessa, né? Ela volta ao seu estágio anterior de ser humano. Porque, de acordo com aquilo que a gente pôde observar no mundo de Boku no Hero, ter individualidade é o próximo passo da evolução humana, da próxima lição que os seres humanos podem realmente ter nos seus desenvolvimentos, ali na forma como eles estão se desenvolvendo e estão evoluindo ali de acordo com o tempo. Então, o que a base ali, o que a munição anuladora iria fazer é com que a Hagakure voltasse ao seu processo de DNA e que sim, a sua figura iria aparecer da mesma forma como Mirio perdeu os seus poderes, da mesma forma como Aizoa também quase perdeu os seus poderes, e tudo isso sendo realmente bem incrementado de um jeito bem fundamentador. Bom, a Manuela Tobias aparece aqui perguntando assim, ó, LP, o que o Kacchan e a Uraraka queriam dizer pro Deku no capítulo 321, reforço 33? Cara, eu acho que vai ser bem difícil a gente pensar sobre o que eles querem, mas como é um Battle Shonen, né, não vai rolar desculpa pelo Bakugou, mas vai rolar quase uma desculpa. Pelo menos essa é a minha aposta, né, de que o Bakugou vai quase se desculpar. Não vai se desculpar ali, a gente não vai ouvir da boca do garoto, Deku, me desculpe, o Deku, mil perdões. Não, a gente não vai ouvir isso da boca do Bakugou. Mas a gente vai ouvir quase como uma desculpa. Da mesma forma, a Uraraka, a gente vai ouvir quase uma declaração, quase, né? Vai ficar só no quase, não vamos ouvir ali um eu te amo, um eu gosto de você, ou se realmente rolar ali um eu gosto de você, vai ser apenas mental, como aconteceu em Black Clover recentemente. Mas não vai ter um pouco sobre esses relatos de coisas assim que possamos realmente ter concretizado através dessas ações, desses pensamentos. O que é interessante realmente sobre o Deku, o Bakugou e o Uraraka é que os dois personagens, né, os três personagens, eles têm uma relação muito forte, né, uma força muito forte ali, motriz, envolvendo a esses três personagens, né. Então, tanto o Bakugou tem algo para falar para o Deku, quanto também a Uraraka também tem algo para falar. Mas os dois realmente entenderam que aquele não era o momento para conversar, aquele não era o momento para trazer ali o Deku de volta, né, para poder colocar o garoto nos trilhos. E é por isso que eles despacharam Ida para poder realmente trazer essa mensagem, levar essa mensagem para o garoto e ele ter um entendimento de uma vez por todas de que, na verdade, é o Deku realmente que precisa dessas circunstâncias, né? Não é a Uraraka que precisa falar seus sentimentos, não é o Bakugou que precisa se desculpar, não é para colocar mais peso na cabeça do Deku, mas sim que eles precisam seguir em frente para tentar parar de uma vez por todas o Shigaraki e também o All For One. Bom, agora nós temos aqui o Play Pause. Tanto o Play Pause quanto também a Daniele Silva trouxeram duas perguntas completamente idênticas, usando personagens diferentes, mas com a mesma proporção de uma forma interessante, ó. LP, com a individualidade do Tamaki, seria possível ele comer um pedaço de carne humana e conseguir se transformar completamente em outra pessoa? Ou até usar a individualidade da pessoa que ele comeu? Reforço 33. Aí vem, ó, Daniele Silva. LP, se a Toga beber sangue de algum animal, ela se transforma neste animal? Reforço 33. Cara, bem interessante esse paralelo envolvendo a esses dois personagens, né? Porque nós temos o Tamaki, que é um personagem completamente ali com os poderes muito, muito bizarros, né? Que ele se transforma, consegue se transformar naquilo que ele come, né? E a gente tem a Toga também, que consegue se transformar nos seres humanos utilizando ou bebendo o sangue daqueles humanos na qual ela conseguiu capturar. Então, proporcionalmente, o que a gente pode observar é que o Tamaki, ele é o sucesso dessa individualidade e que a Toga, ela também ali é o fracasso dessa individualidade.
A individualidade deles, os poderes dos dois ali, são bem parecidas, né? Tanto ali a Toga quanto também o Tamaki, eles são pessoas que têm poderes bem parecidos. Só que a questão é que a Toga, ela foi para um lado completamente desastroso desse poder, que foi de querer até mesmo matar as pessoas para poder possuir ali o seu sangue. Coisa que eu acredito que o poder da Toga era basicamente para criar um banco de dados de sangue de pessoas para que ela pudesse usar e se transformar, assim agindo como uma heroína. Também fazendo isso com animais para poder realmente se transformar nesses seres e assim conseguindo se tornar ali uma pessoa extremamente poderosa. O Inumaki, né, é uma coisa, o Temaki, ele é uma pessoa um pouquinho mais complicada desse jeito, porque comer carne humana não faz bem. Comer carne humana não faz bem porque o seu próprio corpo começa a entender que o seu corpo é também digestivo. Então ele começa a desintegrar a sua, digamos assim, a sua carne, o seu pedaço ali do seu corpo, por isso que os canibais não vivem muito tempo, né? Então, provavelmente se ele fizesse isso, ele ia seguir no mesmo ritmo que a Toga, né? Ficar louco, maluco ali, mas ao mesmo tempo o personagem, ele comendo ali partes do corpo de outros seres, de outros animais, ele consegue desenvolver ali as suas características. Mas eu acredito sim também que se ele comesse carne humana, ele iria realmente ali conseguir se transformar em outras pessoas e até mesmo, quem sabe, utilizando os seus poderes, né? Não sei se ele transformaria por completo, mas sim pelo menos manifestar as individualidades dessas pessoas. Bom, temos aqui o Ice Fênix trazendo um comentário também bem bacana. Salve, chefia! A sociedade ruiu não apenas pela devastação causada pelo Shiga e pela fuga do All For One, mas sim por ter achado que esse escudo imaculado fornecido pelos super-heróis jamais se quebraria. Tendo isso em mente, como você acha que será a nova sociedade? Essa sociedade do futuro, onde o Midoriya é considerado o maior herói de todos os tempos, cometerá os mesmos erros do passado ou será mais independente? Reforço 33. Cara, eu acredito que tem duas figuras relacionadas sobre o Deku se tornar o maior herói de todos os tempos. A primeira figura mesmo é o próprio Deku, né? Que é aquela pessoa que vai trabalhar para que o All For One e o Shigaraki seja derrotado. Na minha visão, o Deku, ele vai conseguir atingir o seu objetivo de derrotar o Shigaraki e também derrotar o All For One. E com esse objetivo, ele vai perder o seu poder, o One For All, né? E assim se tornando o maior herói de todos os tempos, conseguindo se tornar o maior herói de todos os tempos, fazendo com que ele consiga derrotar o All For One de uma vez por todas, né? E assim podendo prosseguir com a sua vida sem uma individualidade. Mas o que garante que a sociedade heróica não permaneça da forma como era antigamente, do jeito que o All Might acabou fazendo com que a sociedade ficasse mal acostumada, vai ser esse carinha aqui que é o Bakugou. Essa pessoa aqui, ela tem um pensamento, tem um raciocínio de que tanto aquilo que o All Might estava fazendo e aquilo que todos os heróis estiveram fazendo ali durante todo esse tempo foram completamente distorcidos ali pela sociedade. Então o Bakugou, ele vai se tornar essa figura, esse herói ali, depois que o Deku se aposentar, ele perder os seus poderes. O Bakugou vai ser aquela pessoa que vai conduzir os heróis para um novo caminho, para uma nova dimensão, para uma sociedade não tão dependente dos heróis, mas ao mesmo tempo para uma sociedade que possa confiar nos heróis novamente. Então eu acho que essa vai ser a figura do Bakugou daqui em diante em Boku no Hero. Do jeito dele, da forma dele, como ele pensa que deve ser. Bom, vamos aqui então para a gente observar sobre algumas perguntas envolvendo ao último quadro de Boku no Hero, né? Tanto a pergunta 6 quanto a pergunta 7 envolve ali o último quadro. E o Raoni de Oliveira está perguntando o seguinte: LP, será que no último quadro que mostra o Midoriya no capítulo 321, o sensor de perigo tenha sido ativado? E se for, será que irá aparecer algum vilão para interromper esse clímax que está tendo agora? Reforço 33. Cara, é bem nítido que rolou alguma coisa nesse último quadro, né? A gente vai falar dessa situação tanto aqui nessa pergunta quanto na próxima. Rolou alguma coisa sim nesse quadro, a gente percebe que é um baque, é uma quebra, é um jeito ali
do Horikoshi realmente pensar e passar para nós que houve alguma coisa estranha, mas o que rolou e a forma como algum vilão pode chegar naquele momento, eu acho muito complicado, cara. O Deku tava numa velocidade absurda. Olha o que a turma A teve que fazer para mandar o Ida realmente disparar, né? Ó, pra tudo isso acontecer, eles tiveram que fazer uma rampa de gelo do Todoroki. O Todoroki teve que jogar o pessoal ali, junto com o Ashido. O Ashido também jogou ali a galera. Aí o Bakugou vai e impulsiona mais o Ida e o Ida se impulsiona mais ainda. Então, olha a força, a velocidade que a galera ali da turma A teve que aplicar no Ida para que o personagem pudesse chegar até o Deku. É difícil pensar que um Stein da vida ou qualquer outro vilão pode acompanhar e chegar nesse exato momento. Então, o que eu acredito que basicamente a gente vai conversar na próxima pergunta é que realmente alguma coisa ali aconteceu com o Deku. Alguma coisa que fez com que o personagem ficasse completamente paralisado, o que nos leva então para a última pergunta do reforço. Que é, a Sarah traz a pergunta seguinte, ó. No último quadro do capítulo 321, aparentemente mostra que o Deku desmaiou. Se realmente for isso, abre uma brecha para um ataque de um vilão, com o Deku sendo capturado facilmente por estar inconsciente, já que no mesmo capítulo o Endeavor diz que de Dactor provavelmente tem aliados. Não poderia um deles aparecer agora? Foi um detalhe solto da trama que provavelmente tem importância. Reforço 33. E aí sim a gente vai para outro lado, né? Se o Deku realmente desmaiou, né? Que eu acho que tipo assim faz um pouco mais de sentido do que realmente o sinal ali de perigo, né? A individualidade dele de perigo realmente for ativada. Aí eu acho que faz um pouco mais de sentido do Deku ser capturado e de alguém conseguir chegar até eles, né? Primeiro que o Ida vai levar o Deku até um certo local, um local meio que tipo assim, achando que é um local seguro, e aí algum vilão deve aparecer ali para poder sequestrar e tirar o Deku de perto dos alunos ali da Way. Então, provavelmente sim, neste momento, em solo, quando todo mundo achar que tá tranquilo, aí sim o Stein pode dar as caras, né? O Stein realmente apareceu nos últimos capítulos, olhou a conversa, ouviu a conversa ali do All Might com o Deku, então ele já está realmente a par do que está acontecendo, está realmente a par sobre toda a mente que está focada ali do Deku, então tem bastante aspectos que podemos pensar realmente sobre o Stein e pode fazer bastante sentido nos próximos capítulos. Mas primeiro temos que ser confirmado ali se o Deku desmaiou ou não, se é sensor do perigo ou sensor de perigo ou não ali que rolou no último quadro. Mas que esse último quadro aí do capítulo 321 deixou todo mundo aflito, isso sem sombra de dúvidas. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse reforço, um reforço bem legal pra gente conversar, discutir. E aí, o que vocês acham que esse último quadro representa? A galera tá enxergando demais? O pessoal tá vendo muita coisa? Ou realmente pode ser algo relacionado a um sensor de perigo, ao Deku desmaiando? Deixa aqui nos comentários que a gente vai debater ainda mais sobre Boku no Hero. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag o desmaio de Deku. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs ali de Boku no Hero, e assim a gente vai fomentando a obra cada vez mais aqui no canal do Geek Brasil. Isso é tudo, pessoal! Valeu!